Olá pessoal, tudo bem? Mais um exercício aí, questão de número 26 da prova do ITA, uma belíssima questão, tá? Vamos lá. Essa questão foi da prova de 2005. Considere a equação em x pertencente aos reais, e aí tem a equação, né? Raiz de 1 mais mx igual a x mais raiz de 1 menos mx. Sendo m um parâmetro real. Aí ele quer na letra A, resolva a equação em função do parâmetro m. Ou seja, a gente precisa encontrar as soluções dessa equaçãozinha aí, onde x tem que ser igual a alguma coisa lá m, tá? Tá bom. Vamos escrever essa equação aqui. Vai ser 1 mais mx igual a x mais a raiz quadrada de 1 menos mx. Beleza? Tranquilo, né? Tá aí a equação. O que a gente pode fazer aqui, então? A gente pode já tentar isolar o x, né? Já que isso vai ser muito útil. Então, 1 mais mx menos a raiz de 1 menos mx. Opa, que m estranho, né? Aí. Isso soa muito familiar, né? Isso lembra o quê? Isso lembra isso aqui. A ao quadrado menos b ao quadrado. Essa propriedade que nos diz o seguinte: isso daqui é a mais b vezes a menos b. Ora bolas. Propriedadezinha aí de diferença de dois quadrados, né? Tudo bem. A gente sabe isso. Só que uma coisa interessante. A gente está vendo aqui que é raiz, né? Ou seja, existe um número elevado ao quadrado de cada um desses dois aqui. Bom, a gente pode simplesmente isolar esse a menos b. Olha só o que acontece. Se eu isolar esse a menos b da propriedade, eu vou ficar com a ao quadrado menos b ao quadrado sobre a mais b. E a gente pode tentar substituir isso aqui, porque tanto esse 1 mais mx quanto o 1 menos mx podem ser um a e um b, né? Obviamente. Então, a gente vai fazer isso daí. Isso aqui vai ficar 1 mais mx menos b, né? Que é 1 menos mx. Só que vai ficar com menos ali, mais, né? Então, vai ficar 1 mais mx, por conta do sinal de menos ali, da própria fórmula. Então, o 1 vai acabar saindo com 1, né? E aqui sobre, isso aqui vai ficar sobre, né? O a mais b, que é justamente a raiz de 1 mais mx menos a raiz de 1 menos mx. Beleza? Tranquilo, né? Por enquanto, tudo ok. Então, esse nosso x aqui, eu vou aproveitar o espaço aqui na lateral, vai ficar 2mx sobre a raiz de 1 mais mx menos a raiz de 1 menos mx. Beleza. Já conseguimos. Mais, na verdade, né, pessoal? Ei, dando mole aqui. Mais. Ali na nossa propriedade é mais, tá? Não sei de onde eu tirei esse menos. Mas ok. Agora que a gente tem essas informações, né? O que a gente pode estar tentando fazer? A gente pode estar tentando utilizar o princípio fundamental das proporções aqui, né? Então vai acabar ficando x vezes a raiz de 1 mais mx, né? Mais a raiz de 1 menos mx. Isso aqui vai ser igual a 2mx, já que isso está dividido por 1, né? A gente pode simplesmente aqui, ó, simplificar o x com x. Então, esse x sai com esse x aqui, beleza? E o que nos resta? De 2m vai acabar sendo aquilo ali, né? 1 mais mx mais a raiz de 1 menos mx. Aqui não tem muito para onde correr, né? A gente vai ter que elevar isso tudo aqui, esse treco todo aqui ao quadrado, né? E ver no que dá. Então vai ficar 4m quadrado. Isso aqui vai ter que ser igual a 1 mais mx mais duas vezes. Aqui a gente vai ter 1 mais mx vezes
1 menos mx, não é isso? Mais 1 menos mx. Olha só, mx vai acabar saindo com mx daqui. E a gente vai ter 2 ali, né? Porque 1 mais 1, 2. Então, vamos ficar com 4m² é igual a 2 mais 2 vezes a raiz desse negócio aqui. E a gente já pode resolver, não é? Vai ficar 1 menos m², x². A gente conhece essa propriedade, né? Ali que eu falei mais acima. A diferença de quadrados. Então, é só fazer isso, tá? Tudo bem. Agora que a gente, de posse, né, dessa informação, a gente pode simplesmente também simplificar aqui, né? Ó, quase que eu ia passar batido, né? Então, a gente vai ficar com 2m², sendo igual aí, né? A 1 mais a raiz de 1 menos m², x ao quadrado. Ok. A gente precisa dar um jeito de tirar esse x² daí de dentro, né? Dessa raiz. Como é que a gente pode fazer isso daí? Bom, uma boa solução é a gente novamente elevar ao quadrado. Só que antes disso eu vou passar o 1 para o outro lado. E é mais fácil trabalhar com 1 aqui junto com o 2m², né? Então vai ficar 2m² menos 1. Isso aqui vai acabar sendo igual a 1 menos m², x². E agora sim a gente vai elevar esse negócio aqui ao quadrado, né? E aí vai ficar o quê? Bom, 4m², né? Menos 4m² mais 1. Isso aqui vai ser igual a 1 menos m², x². Tá bom? Cara, 1 com 1 já vai para a vala, né? 1 com 1 já vai para a vala. Então vai acabar que a gente vai ter menos x² igual a 4m a quarta menos 4m² sobre m². Então eu já passei dividindo ali. Pessoal, m² a gente pode cortar aqui com geral, né? A gente pode cortar com geral. E o x², a gente pode multiplicar todo mundo ali já por menos 1. Então vai acabar ficando como aqui, né? Vai acabar ficando 4 menos 4m², né? Igual a x². Pronto. Praticamente acabou, né? Praticamente acabou. Porque a gente vai fazer o quê? X vai ser igual a mais ou menos a raiz, né? Pô, eu posso colocar 4 em evidência aqui, né? Então, 1 menos m². Então, fica x igual a mais ou menos 2 vezes a raiz desse negócio aí. É 1 menos m². E é isso aqui, tá? A nossa resposta da letra A, no caso. É isso aí, tá bom? Agora vamos para a letra B, né? Vamos para a letra B. É... Cadê? Lá em cima. Vixe, Maria, escreveu que coisa, viu? Caramba. Determine todos os valores de m para os quais a equação admite solução não nula. Então, beleza. A gente precisa entender, então, que... encontrar o intervalo de m, né? Basicamente em que x, ele nunca dá zero, tá? Bom, beleza. Vamos lá, letra B. A gente já consegue fazer isso em partes utilizando a própria fórmula ali, né? Pô, galera, a gente sabe que é 2 vezes essa raiz aí. Tá? Que o m, ele é um parâmetro real qualquer. 2 não é zero. Então a única forma de tentar zerar esse negócio aí é se 1 menos m² for zero. Se isso acontece, então é o que a gente não quer. Né? Então a gente vai ter que basicamente pensar da seguinte forma. Ah, 1 menos m², ainda tem um outro caso, tá? Um outro caso aqui que eu quase ia esquecendo. Essa raiz aqui, por condição de existência, né, porque a gente está trabalhando com números reais, esse 1 menos m² tem que ser maior que zero. Inclusive, eu vou colocar aqui do lado, né, condição de existência. A gente precisa trabalhar até com isso antes, né? É o seguinte, esse 1 menos m², ele precisa obrigatoriamente ser maior ou igual a zero, por condição de existência. A gente está trabalhando com números reais. Ou seja, esse m², ele precisa ser menor ou igual a 1. Não é isso? Deixa eu ver. Isso, exatamente. Ou seja, m tem que ser menor ou igual a mais ou menos 1. Tudo bem. Ali a gente tem uma função quadrática, né, com coeficiente a menor que zero, né? Então essa concavidade nossa, ela vai ser voltada para baixo.
Então é como se gerasse um gráfico, né? Eu gosto sempre de analisar isso graficamente, porque, enfim, não sei, mas eu gosto. Tá? Então é como se tivesse um gráfico aqui, tá? E aí, aqui a gente tem um, né? E essa bolinha aqui, ela vai ser fechada, né? E aqui a gente vai ter o menos um. Só que, menor ou igual a zero, isso mesmo, exatamente. Pelo que eu envio, a gente vai ter que fazer uma outra intersecção ali, né? E aí a gente tem um gráfico, opa, gravidade para baixo, né? Então, gravidade para baixo, aqui, pá, 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 pá. Um gráfico mais ou menos desse estilo aqui, tá? E esses valores, eles precisam ser positivos, obviamente. A gente está trabalhando com números reais, uma outra coisa também, né? Então, aqui tem que ser mais, a gente vai querer esse intervalo aqui, ó, obrigatoriamente. Tá, tá meio ruim de ver aí. Então, eu vou colocar numa outra cor, tipo vermelho, né? Aqui, a gente vai querer esse intervalo aqui. E ali a gente tem o eixo X, o eixo Y, tá? Vou melhorar essa descrição desse gráfico aqui, para não ficar ruim, né? Beleza, tranquilo. A gente já encontrou um intervalo plausível, só que, além desse intervalo, a gente tem outro, tá? Que é o propriamente dito de 2 raiz de 1 menos, 1 menos m quadrado, né? 1 menos m quadrado. Isso aqui ser, né, igual a zero. Só que aí, esse treco aqui, a raiz de 1 menos m quadrado, para ser igual a zero, né, o m quadrado, ele precisa ser igual a mais ou menos um, certo? Ali a gente já consegue ver de cara, né? Então, nesse intervalo aqui que a gente achou, é que a gente considerava aceitável ele ser um ou menos um, a gente não pode considerar essa bolinha fechada, né? Então a gente encontrou através de um outro intervalo que, na verdade, a bolinha tem que ser aberta. Pessoal, não precisa fazer uma intersecção nova aqui, né? Eu acho que eu vou simplesmente colocar aqui, né? Acho que já dá para entender, né? Ficou bem claro. Então vai ficar menos um e um. E o intervalo m ele vai meio que flutuar entre esses dois números aqui, tá? Vai ser qualquer um parâmetro real. Só que além disso, galera, tem uma outra coisa que a gente precisa considerar. E essa outra coisa é na nossa equação base aqui, ó. Qual foi o outro momento que a gente trabalhou com raiz? Exatamente aqui. Neste ponto aqui, a gente acabou trabalhando com raiz, não é? E se a gente trabalhou em algum momento com raiz durante a nossa equação, a gente precisa considerar esse parâmetro que envolve x quadrado e m quadrado como maior que zero, já que a gente está trabalhando com números reais. Então, olha só, o que a gente vai ter que fazer aqui. Não sei se vai ficar tão claro assim, eu espero que sim, tá? Mas ok. Vai ter que considerar mais um outro cenário, onde nesse cenário aquele um menos m quadrado x quadrado, ele precisa obrigatoriamente ser maior que zero. Porque, digamos que ele faz parte do nosso encadeamento aqui de equações para chegar no nosso resultado, né? Então, isso daqui, por hipótese nenhuma, a gente precisa garantir que esse negócio aqui nunca seja menor que zero. Tá? Ele precisa ser maior que zero. Maior ou igual a zero, perdão. Maior ou igual a zero. Tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que dar um jeito de resolver esse negócio aqui. Tá? Só que o x, a gente sabe quem é. Quem é o x? O x, a gente descobriu que é menos 2 vezes a raiz de um menos m quadrado. Então, a gente só vai simplesmente substituir ali, né? Vai ficar um menos m quadrado vezes menos 2 raiz de um menos m quadrado, né, elevado ao quadrado. Isso aqui vai ter que ser maior ou igual a zero. Beleza? Tranquilo? Espero que sim, né? Tá bom. Então, a gente vai ter que, pô, passando esse um para lá, vai ficar menos um. Então, já pode dizer que isso aqui vai ser m quadrado vezes 4 vezes, parêntese aqui, né? Um menos m quadrado menor ou igual a um. Tranquilo? Beleza, né? Então, a gente vai ter aqui 4m quadrado menos 4m a quarta tem que ser menor ou igual a um. Tranquilo. Fechou. E a gente tem uma pequena equação do segundo grau, né? Então, a gente vai ter 4m a quarta
mais 4m ao quadrado, menos 1, menor ou igual a zero. Então, a gente pode simplesmente, para facilitar isso aqui, né, multiplicar por menos 1. Então, vai ficar 4m à quarta menos 4m quadrado, mais 1, isso aqui tendo que ser maior ou igual a zero, né? Beleza? Bom, só que tá. Se a gente analisar com calma esse negócio aqui, né, essa expressão, a gente consegue ver uma coisa interessante. Olha só, isso aqui é uma diferença de quadrados, tá? Isso aqui é uma diferença de quadrados. Porque, olha, se eu tiver 2m ao quadrado menos 1, como é que a gente vai fatorar esse negócio aqui? Elevado ao quadrado, tá? Vai ficar como 4m quadrado menos 4... Oh, 4m à quarta, né, pessoal? Foi mal aí. Tanto número que eu tô ficando maluco aqui. Enfim. 4m à quarta menos 4m quadrado mais 1, não é? E é exatamente o termo que a gente tem ali. Então a gente precisa ficar bem esperto nessa questão de soma, diferença de quadrados, tá? Porque essas propriedades aparecem frequentemente nesse tipo de questão, tá? Então eu posso simplesmente colocar esse negócio aqui como 2m quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Tu poderia continuar ali a resolução da equação do segundo grau, da inequação do segundo grau, né? Da forma que você quiser. Mas tudo bem. Conhecendo a propriedade facilita muito. Maior ou igual a zero. Pô, então aqui a gente sabe, né? Obviamente, né? Que 2m quadrado menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Então esse negócio aqui vai ficar m ao quadrado, ele tem que ser maior ou igual a meio, né? Logo, m tem que ser maior ou igual a raiz de 2 sobre 2, né? E ali eu já vou racionalizando, né? Enfim. Beleza, a gente encontrou uma outra equação. Então, o que que a gente tinha até então? Aqui agora é uma questão de conjunto, né? De intervalos reais, né? A gente tinha uma situação um intervalo um, o qual nos dizia o seguinte: olha, o m, ele precisa ser, o m, ele precisa estar, né? Esse avião aqui agora, mas enfim, o m, ele precisa estar entre menos um e um. M precisa assumir esse intervalo. Bom, e agora a gente tem um outro intervalo 2, né? Que ele nos dá a seguinte informação: esse m, ele tem que estar simultaneamente ao intervalo um, tá bom? Beleza? Ele precisa ser maior ou igual à raiz de menos 2. Quem sabe que a raiz de 2 sobre 2, perdão. A raiz de 2 sobre 2, ela fica aqui entre 0 e 1, né? A raiz de 2 é aproximadamente 1,4, né? Dividido por 2, vai dar um númerozinho ali entre 0 e 1, tá? Beleza, a gente só precisa puxar agora a intersecção disso aqui, né? Precisa puxar a intersecção desses dois intervalos. Aí eu cheguei no limite da folha já, não tem nem mais para onde ir. Intersecção com 2. E aí esse negócio aí vai ficar da seguinte forma, né? O negócio aqui vai ficar da seguinte forma. Ah, vou tirar a linha reta, né? E beleza. Raiz de 2 sobre 2. E aqui o 1, tá? Sendo que aqui é fechado, né? Aqui é fechado. Beleza. E essa aqui é a nossa solução, tá? Não vou escrever ela daquela forma tradicional, porque já dá para enxergar isso aí, né? Raiz de 2 sobre 2, maior ou igual é m menor que 1. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido aí a questão. Foi bem interessante. E é isso. Até um próximo exercício.